Yuki é um completo inútil, um vagabundo, que faz parte de um clube repleto de garotas bem excêntricas. No entanto, quando a escola decide fechar o clube de repente, as garotas o forçam a se tornar o presidente do conselho estudantil para impedir isso. E em troca, elas o recompensarão com belly bumping e slop tops. Na manhã em que tudo começa, Chisato acordou sentindo-se revigorada e cheia de energia para a escola. Ela se arruma, vestindo seu uniforme enquanto cantarola e dança, animada pela manhã ensolarada. Antes de sair, ela passa no quarto de Yuki. Mas em vez de bater na porta, ela escala a varanda e entra diretamente no quarto dele. Ela tenta acordá-lo com uma surpresa, mas Yuki nem se mexe, pois já está acostumado com as travessuras matinais de Chisato. Frustrada, ela começa a abraçá-lo até que finalmente o puxa da cama, fazendo-o cair no chão e acordar. Chisato insiste para que ele se prepare para a escola, mas é pega de surpresa pelo fato de ele não estar usando calças. Enquanto caminham juntos para a escola, Chisato avista sua amiga, Mifu, do outro lado da rua e a chama. Ela comenta em tom de brincadeira que Chisato e Yuki parecem um casal bem próximo. Yuki mostra seu rosto vermelho para provar o contrário, e Mifu toca suavemente seu rosto para confortá-lo, o que suaviza seu comportamento. Yuki, encantado, elogia a gentileza dela e impulsivamente a convida para um encontro, ressaltando que ela é muito mais legal que Chisato. Mifu o recusa educadamente, revelando que já está saindo com alguém. Os três se veem encenando uma sketch cômica na beira da rua, mas percebendo quão estranhos devem parecer, eles finalmente se recompõem e seguem para a escola. Chisato repreende Yuki por tê-los colocado naquela situação, mas tanto ele quanto Mifuyu ficam felizes por terem se divertido, já que fazia tempo que não faziam algo tão espontâneo. No clube de culinária, Yuki chega primeiro e se surpreende ao encontrar Michiru agindo como uma irmã postiça, procurando por algo. Ela menciona algo rosa de forma enigmática, levando Yuki a soltar uma pergunta para Chisato sobre se ela está usando rosa. Chisato o atinge na cabeça por seu comentário inadequado. Mais tarde, Nozomi, Ki e Oboro chegam juntos. Oboro então apresenta um novo sabor de seus famosos petiscos em palito, gerando entusiasmo entre o grupo. De repente, Hazuki irrompe na sala, sem fôlego e com urgência. Ela engole um copo de cerveja e entrega uma notícia séria. O clube de culinária está sendo considerado para dissolução. Ela sobe na mesa enquanto explica que uma reunião do conselho estudantil ocorreu para decidir se o atual presidente do conselho deveria renunciar após um recente vazamento de informações. De repente, uma colega conselheira, Satsuki, intervém na reunião, opondo-se à renúncia do presidente. Ela argumenta que perdê-lo seria um grande revés, e que ninguém mais poderia substituí-lo. Enquanto alguns membros do conselho consideram deixar o vice-presidente assumir temporariamente, Satsuki rebate apresentando uma lista detalhada de propriedades escolares emprestadas, o que lhe confere o poder de falar. De volta à sala de aula de Yuki, Miru informa os alunos sobre uma próxima eleição escolar. Ela diz que Satsuki anuncia sua candidatura e sugere que haverá cortes orçamentários, incluindo a dissolução de vários clubes, sendo um deles o clube de culinária. De volta à sala do clube de culinária, Nozomi reage dramaticamente, quase em lágrimas, até que Mifuyu os lembra que Satsuki ainda não foi eleita, então ainda há esperança. Ai expressa certeza de que Satsuki vencerá devido à sua popularidade e carisma, enquanto Ki, por outro lado, sugere sem rodeios que é por causa de sua aparência física. Chisato permanece cética de que Satsuki cumprirá suas promessas, mas Hazuki revela que Satsuki é sua irmã mais nova. A princípio ninguém acredita nela, mas os próprios atributos de Hazuki confirmam o parentesco. Ela avisa ao grupo que, se quiserem salvar o clube de culinária, devem apoiar outro candidato. A única alternativa é Tatsumi Moredi, do Comitê de Assuntos Gerais. Yuki percebe que Moredi está usando uma máscara, algo que os outros não parecem reconhecer. Eles então o observam distribuindo cartões presente da loja estudantil para eleitores em potencial. Chisato confronta Moredi acusando-o de suborno, mas Moredi responde com indiferença, afirmando que enquanto não for contra as regras, ele não se importa. De repente, Yuki é atropelado por Izara, que está correndo para pegar seu ônibus. Ela deixa cair uma chave no processo, mas não para, pois não pode perder o ônibus. Yuki recupera a chave e o grupo retorna à sala do clube de culinária. Lá, Chisato declara que se recusa a votar em Moredi porque ele está trapaceando, e os outros concordam. Mas quando Mifuyu aponta que não há outros candidatos, o grupo hesita. Hazuki os encoraja a se apresentarem e entrarem na disputa eles mesmos, se quiserem proteger o clube de culinária. Inspirada pelo discurso dela, Chisato mobiliza todos para agirem. Eles concordam com entusiasmo, mostrando uns aos outros um espírito de luta, de que querem proteger seu precioso clube de culinária até a hora de escolher um candidato. Em uníssono, todos apontam para Yuki, que está completamente atordoado. Enquanto isso, outro estudante, Yakumo, visita Kana no hospital para informá-la de que decidiu concorrer à presidência. Algumas noites atrás, Kana embarcou em uma missão para coletar evidências relacionadas à eleição e ao lado sombrio que a acompanha. No entanto, assim que conseguiu as fotos para provar, um motorista que a observava a atropelou deliberadamente e depois destruiu o cartão de memória de sua câmera, apagando efetivamente todas as provas que havia coletado. De volta à sala do clube de culinária, Yuki entra em pânico quando seus amigos o nomeiam para liderar o conselho estudantil. Ele protesta, convencido de que o escolheram apenas porque querem um bode expiatório. Mas, um por um, seus amigos listam todas as suas qualidades.
mas Yuki permanece cético. Naquela noite, Yuki sonha com seu passado, onde ele estava em uma capela de casamento com Chisato, entregando flores a uma noiva. A noiva aponta para eles que estão apaixonados e lhes diz que eles perceberão isso à medida que envelhecerem. Chisato disse a ele para segurar a mão dela, mas quando ele o faz, acorda segurando os melões de Chisato, mas ela não parece se importar. Ela revela que tem aprendido a sussurrar para as pessoas enquanto dormem para ver se isso influencia seus sonhos, o que foi exatamente o que ela acabou de fazer. Ele a expulsa da cama e ela diz para ele se arrumar, pois o clube de culinária tem uma reunião sobre a eleição do conselho estudantil. Mas Yuki se recusa, ainda chateado por ter sido escolhido. A caminho da escola, Satsuki de repente o atinge com sua bicicleta. Enquanto Yuki a ajuda a se levantar, ele se desculpa repetidamente, mas Satsuki pede para ele parar de se desculpar, pois também é culpa dela por ter batido nele. Ela acrescenta que pedir desculpas repetidamente diminui o efeito, então ambos se desculpam sinceramente um com o outro mais uma vez. Então ele vai procurar Izara para devolver a chave a ela, pelo que ela fica grata. Izara se surpreende ao vê-lo na escola em um fim de semana, mas Yuki explica que o clube de culinária está se reunindo hoje. Ele também aponta que Izara tem aparecido nos fins de semana, e ela explica que como estudante com auxílio financeiro não pode participar de clubes, mas muitas vezes aparece na escola de qualquer forma. Depois de conversar um pouco, ela vai para o trabalho e Yuki sorri para si mesmo, pensando em como tem encontrado muitas garotas fofas hoje. Justo então, ele esbarra em alguém e cai no chão, pensando que é outra garota fofa, mas percebe que são os amigos de Yakumo, que o suspeitam de ser um espião. Eles verificam sua identidade, mas Yakumo manda-os se afastarem assim que percebe quem é Yuki. Depois de se acalmar, Yakumo diz a Yuki que sabe que ele tentou concorrer à presidência e o respeita por se levantar para salvar o clube de culinária. Enquanto Yuki se sente pessimista, Yakumo o encoraja a não desistir, dizendo que ele tem uma chance real de vencer e que estará torcendo por ele contra a outra candidata, Satsuki. Mais tarde, Yuki compra uma bebida em uma máquina de venda automática e esbarra em Satsuki novamente. Ele a vê lutando com sua bicicleta e ela explica que a corrente caiu, então ele decide ajudá-la. Em um movimento rápido, Yuki conserta a bicicleta dela com facilidade e quando ela vê que as mãos dele ficaram sujas, ela lhe entrega um lenço para se limpar e eles caminham juntos para a escola. Eles conversam e Yuki admite que está no clube de culinária e pergunta por que ela quer dissolvê-lo. Satsuki diz que não vê sentido em um clube que é basicamente apenas almoçar com amigos. Yuki diz a ela que está pensando em concorrer à presidência para proteger o clube, mesmo que não se veja vencendo. Mas ela o encoraja, dizendo que ele perde todas as chances que não aproveita. Então ela o deixa, e Yuki começa a levar mais a sério a ideia de concorrer à presidência do conselho. No clube de culinária, os membros estão ocupados analisando a plataforma de campanha de Satsuki. Eles ficam chocados ao descobrir que o clube de culinária realmente gasta mais dinheiro do que qualquer outro clube no orçamento. Isso os força a considerar outras maneiras de salvar o clube. Chisato irrompe e anuncia que Yuki não planeja concorrer e está desistindo. Todos entram em pânico e começam a fazer um brainstorming de maneiras para convencê-lo. Oboro liga para Yuki, esperando provocá-lo a se juntar, mas acaba flertando, o que assusta Yuki o suficiente para desligar. Então eles têm uma ideia. Se realmente realizarem algo como clube, não serão fechados. Então Nozomi inventa uma máquina de doces que mistura pó e água como se estivesse cozinhando crack, mas ela funciona mal e explode, deixando uma enorme bagunça na sala. Mais tarde, Yuki entra na cena caótica, questionando que tipo de besteira aconteceu enquanto ele estava fora. Assim que as coisas estão limpas e em ordem, ele faz um discurso. Ele diz que está pensando seriamente em concorrer, não porque queira, mas porque quer lutar pelo clube deles. Para ele, o clube de culinária é um lugar alegre que vale a pena proteger. Mas se eles vão salvá-lo, ele lhes diz para votarem em alguém entre eles que possa realmente liderar. Todos concordam com a sugestão dele, mas antes de começarem a votar, Yuki pediu que escolhessem verdadeiramente um líder que transformaria o clube preguiçoso deles em um respeitado. Então todos votam. E no final, cada um deu seu voto para Yuki. Ele fica atordoado, pois pensou que todos votariam em Chisato, como ele fez. Mas seus amigos dizem que suas palavras os inspiraram, e é por isso que o escolheram. Após a reunião, Yuki e Chisato voltam para casa juntos. Eles passam por uma loja de chocolates e Chisato compra um chocolate, apesar de não gostar deles. De volta ao quarto de Yuki, ele come o chocolate que compraram, mas Chisato senta-se em silêncio, sem comê-lo, enquanto tem algo em mente. No dia seguinte, o clube de culinária transforma sua sala em um verdadeiro quartel-general de campanha. Chisato assume a liderança como gerente de campanha. Oboro assume o papel de anunciador, e todos os outros assumem funções para ajudar a vencer a eleição do conselho estudantil. A atmosfera está cheia de energia, não apenas porque estão lutando para salvar o clube, mas porque estão trabalhando juntos para melhorá-lo. Então Yuki entra e casualmente anuncia que acabou de se inscrever para concorrer à presidência do conselho estudantil. Ele não tem certeza do que fazer em seguida e procura seus amigos para orientação, mas eles estão tão perdidos quanto ele. Dentro da sala, Hazuki intervém para explicar como funciona o processo eleitoral. Ela os alerta sobre se tornarem candidatos bolha, que são candidatos que carecem de popularidade ou financiamento e desaparecem rapidamente. O grupo começa a fazer um brainstorming sobre como conseguir votos, alguns sugerem usar comida para atrair pessoas, outros recomendam oferecer-lhes serviços excêntricos, e alguns até brincam sobre usar dinheiro. Yuki rejeita firmemente a ideia de distribuir favores, pois não está disposto a sacrificar a integridade de sua campanha. Mifuyu aponta que eles precisam de alguém experiente em eleições. Nesse exato momento, Yakumo entra na sala do clube, surpreendendo a todos, especialmente Nozomi, que explica que eles estão na mesma turma desde o primeiro ano. E Yakumo declara que quer ajudar a campanha de Yuki. A princípio, o grupo pensa que ele está brincando, e Oboro até pula na frente de Yakumo e dramaticamente afirma que Yuki pertence a ele. Enquanto isso, Hazuki, desconfiada do súbito interesse de Yakumo, questiona seus motivos.
Ela sabe que ele nunca se envolve sem algo em troca. Yakumo admite que sua razão é que ele quer evitar que sua comissão de segurança pública caia nas mãos de Satsuki. Ele acrescenta que a popularidade de Satsuki caiu depois de revelar seu manifesto, já que outros clubes são contra ela cortar seus orçamentos, o que dá a Yuki uma chance de ganhar o voto deles. No entanto, ele alerta que outras partes revelarão toda a sua força após as primárias para ir contra Satsuki. Então, se Yuki quiser uma chance, eles precisarão trabalhar juntos. Chisato insiste mais, perguntando o que Yakumo ganha com esse acordo. Ele revela que tem estratégias usadas por vencedores de eleições passadas e está disposto a compartilhá-las se eles concordarem em cooperar. Chisato, sentindo que Yakumo pode estar tentando controlar Yuki, sugere que ele quer um fantoche, então Yakumo oferece um contrato de curto prazo para provar sua sinceridade e um mais longo se eles confiarem nele mais tarde. Depois de ouvi-lo, Chisato concorda. Yakumo vai apertando a mão de cada membro do clube. Ki e Ai coram enquanto ele as cumprimenta pessoalmente. Hazuki o avisa para cuidar bem de seus alunos. E Chisato lembra que seu único objetivo é que Yuki vença. Yakumo começa a treinar a equipe. Ele diz a Yuki para visitar clubes que estão enfrentando cortes orçamentários, mas para levar uma garota com ele. Ninguém se voluntaria, então Chisato levanta a mão para se oferecer. Então Yakumo pede que os membros coletem assinaturas, dizendo que pessoas que mostram seu apoio através de assinaturas são menos propensas a traí-los. Ki e Ai se recusam a ajudar, o que irrita Yuki. Mas quando Yakumo menciona que é um trabalho para garotas bonitas, ambas as garotas correm para ajudar e coletar assinaturas. Então Yuki e Chisato descobrem que também precisarão de um comitê eleitoral de outro clube para apoiar sua campanha. Eles abordam Mirao e Heidi, em quem confiam, e os dois concordam em discutir. Eventualmente, ambos os lados fecham um acordo com uma condição que Yuki e Chisato aceitam. A campanha começa. Ki e Ai começam a coletar assinaturas e a conversar com os alunos sobre o clube. Nozomi pendura cartazes pela escola e Michiru cuida da impressão. Enquanto isso, na torre de vigia da escola, Hazuki encontra Satsuki e Hazuki elogia sua coragem por vir sozinha. Mas Satsuki não se abala. Hazuki se pergunta se as motivações de Satsuki para dissolver o clube de culinária são para machucá-la, mas Satsuki nega. Ela insiste que não está arrastando drama familiar para a política estudantil. Satsuki revela que está concorrendo à presidência e pretende superar Hazuki, sua irmã mais velha. Hazuki diz a Satsuki que ela deveria apenas demiti-la para alcançar esse objetivo, mas Satsuki não iria tão longe. Enquanto isso, Yuki está exausto após um longo dia de campanha. Chisato pede para ele comprar uma bebida para ela, já que ambos estão esgotados, e Yuki resmunga que ela deveria tratá-lo melhor se for continuar a tratá-lo como sua propriedade. Enquanto ele compra café em uma máquina de venda automática, Satsuki aparece e diz que sabe que ele está concorrendo, desejando-lhe boa sorte e esperando uma competição justa. Então ela se afasta, deixando Yuki constrangido. Chisato, tendo observado a troca, fica com ciúmes e questiona Yuki sobre seu relacionamento com Satsuki. Yuki ignora, pois está distraído com uma mensagem de Hazuki, convidando-o para cozinhar na casa dela. Ele vai à loja para comprar ingredientes, mas esquece algumas coisas. No caminho de volta, ele percebe Michiru seguindo silenciosamente. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Ayumu esbarra nele, vê os ingredientes e pergunta o que ele planeja cozinhar, mas por causa de sua interação com Ayumu, ele percebe que Michiru desapareceu. Mais tarde, Yuki chega à casa de Hazuki e prepara uma refeição para ela. Ela aprecia, pois fazia semanas desde a última vez que ela provou a comida dele. Durante o jantar, Chisato continua mandando mensagens pra ele, levando Hazuki a provocá-lo sobre sua namorada. E Yuki nega. Hazuki brinca que eles deveriam namorar um estudante e uma professora, mas quando Yuki ameaça ir embora, ela recua. Após o jantar, enquanto Yuki se prepara para sair, Hazuki o abraça apertado. Há um calor entre eles, um laço silencioso que ambos entendem, mas não expressam em voz alta. Enquanto isso, Michiru senta-se sozinha em um parquinho frio, segurando silenciosamente algo significativo, algo que alguém lhe deu. Ela o aperta perto de si, apreciando seu valor em silêncio. Yuki caminha pelo corredor da escola, enquanto a atenção da próxima eleição presidencial pesa sobre ele. Para aliviar o estresse, ele tenta focar em outra coisa. De repente, ele esbarra na escada de Izara, derrubando-a, o que a deixa pendurada. Depois de salvá-la, Izara sorri e diz que está fazendo trabalho de manutenção porque odeia desperdiçar seus dias de folga. Ela acrescenta que está torcendo por ele, o que faz Yuki apreciá-la ainda mais. Ele fica impressionado com o quão trabalhadora ela é, especialmente como estudante com auxílio financeiro. Izara explica que está feliz em fazer este trabalho, pois isso a permite estudar nesta escola, e sem auxílio financeiro, ela teria que conseguir um emprego para sustentar seus irmãos mais novos, em vez de buscar sua educação. Nesse momento, alguns alunos passam, sussurrando comentários rudes sobre ela estar recebendo o auxílio financeiro. Yuki se move para confrontá-los, mas Izara o impede. Em vez disso, ela pede um favor estranho e pergunta se ela cheira mal. Ela levanta as axilas para ele cheirar, então Yuki se inclina para verificar e, para sua surpresa, ela cheira maravilhosamente. Mas tímido demais para dizer em voz alta, ele simplesmente a assegura de que ela não tem nada com que se preocupar. De volta ao quartel-general de campanha do clube de culinária, a equipe se reúne, chocada com quão caro é o orçamento de sua campanha. Chisato sugere usar os fundos do clube, mas Hazuki alerta que isso contaria como trapaça e uso indevido do dinheiro da escola. Yakumo oferece outra ideia. Eles poderiam participar do bazar da escola, o principal evento para arrecadar fundos e recursos. Nozomi propõe vender os rolos de bolo de Yuki, descrevendo-os como macios, deliciosos e irresistíveis, e a boca de todos saliva só de ouvi-la. Yuki começa a calcular os custos e percebe que, para cobrir as despesas e ter lucro, ele teria que assar mais rolos do que consegue, mesmo que comece a faltar às aulas. A equipe calcula que, mesmo em sua produção máxima, eles não atingirão sua meta de arrecadação de fundos. Então, eles consideram aumentar o preço, mas concordam que não seria um preço normal para rolos de bolo. Yakumo sugere adicionar brindes de campanha para adoçar o negócio. Yuki objeta dizendo que seria muito caro. Mifuyu concorda que precisam oferecer algo valioso, mesmo que custe mais. Em meio ao debate, Michiru casualmente propõe distribuir os espetos yaki gratuitos de Oboro.
A sala fica em silêncio, então explode em concordância e Oboro imediatamente liga para seu pai rico para enviar um grande pedido. Chisato transforma os espetos Yak em materiais de campanha com apenas papel, caneta e fita, escrevendo slogans em cada um. Yuki não fica impressionado com os panfletos DIY, mas Yakumo elogia sua simplicidade e clareza. Ele os aconselha a obter a aprovação do Comitê de Administração Eleitoral. Chisato envia Kiai para conseguir a aprovação, e as duas ficam excessivamente animadas, como um par de macacos. Então eles encontram outro obstáculo, percebendo que não tem tempo para imprimir panfletos completos e precisam de etiquetas adesivas, o que lhes custa mais. Hazuki sugere comprar etiquetas menores para economizar dinheiro. Nesse momento, Chisato recebe uma ligação de que Ki e Ai tiveram seu plano para panfletos aprovado, e Chisato pede a Hazuki para emprestar dinheiro para as etiquetas. Hazuki inicialmente recusa, dizendo que professores não podem financiar campanhas estudantis, mas Chisato insiste que é apenas um empréstimo e que eles a pagarão de volta, o que é permitido. Hazuki concorda e entrega os 30.000 ienes em dinheiro, e o clube comemora. Quando os espetos Yaki chegam, a equipe descobre que precisa etiquetar cada um à mão. Nozomi tira sua criação de aparência estranha para ajudar, mas quando ela lhes diz que ela apenas massageia em vez de aplicar etiquetas, a equipe geme de frustração. Yakumo os informa que levará 1 hora para as 10 pessoas terminarem, mas Hazuki os lembra que ela não pode ajudar devido ao seu papel como professora. Eles perguntam onde Yuki foi durante essa tarefa tediosa, e Nozomi os lembra que ele saiu para comprar ingredientes para os rolos de bolo. Fora da escola, Yuki se sente desconfortável ao ver outros candidatos vendendo pertences pessoais para financiar suas campanhas. Ele também avista Satsuki sendo confrontada pelo clube de sumo aéreo sobre seu desmantelamento, que acreditam que seu lendário clube não deveria ser dissolvido. Mas quando Satsuki se defende, ela os expõe, dizendo que o clube usou mal os fundos em comida para alimentar seus gordos preguiçosos. Envergonhados, os membros do sumo aéreo a ameaçam com sais aéreos, mas Satsuki mal reage, já que seus ataques são apenas pantomima. Satsuki avista Yuki e eles caminham juntos conversando sobre a eleição. Inicialmente falam calmamente, mas quando Yuki critica sua abordagem de dissolver clubes e focar apenas em fundos, Satsuki o chama de ingênuo, por não ver a profundidade maior em seu manifesto e se afasta sem reconsiderar. Em outro lugar, Izirata continua seu trabalho de manutenção. Quando um grupo de estudantes se aproxima, intimidando-a por ser uma aluna com auxílio financeiro, eles a arrastam para fora por conhecer Yuki e a espancam. De volta à sala do clube, Yuki relê o manifesto de Satsuki e descobre sobre seu plano de bullying contra alunos com auxílio financeiro. Enquanto isso, Izirata está sendo intimidada naquele exato momento. Mais tarde, depois de rotular os palitos Yaoi, Yuki, Chisato, Mifuyu, voltam para casa. Yuki avista Izara sozinha, angustiada e segurando sua roupa íntima depois de ter sido espancada. Ele corre para o lado dela, preocupado. Izara o tranquiliza, dizendo que está bem, mas abalada. Envergonhada, ela se recusa a admitir que o ataque aconteceu porque alguns alunos têm ciúmes de sua proximidade com Yuki. Ainda assim, ela insiste em continuar seu trabalho até a noite. Embora profundamente afetada pelo trauma, Izara permanece forte e continua trabalhando, superando silenciosamente o medo e a humilhação, determinada a não mostrar o quanto isso a machuca. Na sede da campanha do clube de culinária, Yuki e Chisato terminam de rotular seus panfletos de palitos Yoi, enquanto Mifuyu senta-se por perto, trabalhando no diálogo da campanha de Yuki. Yuki está genuinamente grato por ser Mifuyu quem está cuidando de suas falas, e os dois deslizam para um momento divertido, onde Yuki se ajoelha e finge pedi-la em casamento. Mifuyu ri e o rejeita, provocando que é Chisato quem realmente tem uma queda por ele. Chisato rapidamente se defende, alegando que nunca poderia namorar um bobo feio como Yuki. Mifuyu, imperturbável, anota casualmente toda a troca em suas notas de campanha. Oboro entra na sala e para, visivelmente com ciúmes da proximidade de Yuki, Chisato e Mifu. Mais tarde, depois que Yuki leva seus ingredientes para a escola, ele começa a assar rolos de bolo, faltando a aula no processo. Mifu também falta a sua aula, dizendo que ainda não perdeu nenhuma, e quer retribuir um favor a Chisato, que ajudou a se ajustar, após se transferir de escola para uma cirurgia. Enquanto Yuki assa, Mifu continua escrevendo seu diálogo ao lado dele. Depois de terminar metade da fornada necessária, um repórter estudantil entra e começa a disparar perguntas sobre a decisão de Yuki de concorrer à presidência. Yuki rapidamente fica frustrado, e o repórter anota tudo o que ele diz literalmente, mas não o que ele realmente quer dizer. Embora o repórter saia da sala satisfeito, Yuki fica irritado. O Boro se aproxima para inspecionar os rolos de bolo, mas acaba lambendo o creme da bochecha de Yuki como um esquisito, deixando Yuki enojado. O Boro se afasta com um ar de superioridade, e Yuki fica sozinho novamente com Maifu. Enquanto ele continua assando, Maifuji observa carinhosamente e anota em seu caderno que ele está claramente indo devagar de propósito apenas para passar mais tempo com ela. De repente, Nozomi irrompe e pergunta sobre as partes dos anjos. Yuka supõe que se refere à evaporação do álcool, mas Nozomi se declara anjo que recolhe seus restos de bolo. Yuka, exasperado, tenta ignorá-la e continuar assando, mas quando Nozomi começa a chorar, ele entra em pânico e promete dar a ela as fatias das pontas de todos os rolos atuais. Isso finalmente a anima, e ela sai saltitando feliz da sala. Mifuyu anota o breve tempo a sós em seu caderno, então percebe Yuka parecendo exausto. Ela se oferece para fazer-lhe chá e sai da sala. Momentos depois, Hazuki entra e surpreende Yuki com um abraço. Ela diz que está ali porque sente falta tanto dele quanto de sua comida. Então, sem aviso, ela se senta no colo dele, tentando-o aprovar seu rolo de ovo especial. Assim que Mifuyu retorna com chá, Hazuki rapidamente se levanta e sai como se nada tivesse acontecido. Mifuyu entrega o chá a Yuki e diz a ele para focar em Chisato. Ela expressa como quer que os dois sejam felizes juntos, mas Yuki fica irritado, suspeitando que Mifuyu está apenas fingindo ser solidária. Antes que ele possa dizer mais, Izirata entra com uma grande
grande notícia. Alunos com auxílio financeiro podem oficialmente escolher um candidato para apoiar. Ela está animada para ajudar a campanha de Yuki. E embora Yuki esteja emocionado por ter alguém tão fofo ao seu lado, os comentários anteriores de Mifuyu o fazem hesitar em fazer uma jogada. O dia do bazar escolar chega e os alunos chegam aos milhares. Yuki apresenta Ezerata ao resto do clube de culinária, explicando que ela é a mais nova integrante da equipe. Ele fica surpreso ao encontrar sua barraca de campanha montada bem ao lado do palco, e Chisato o informa que Yakumo fez alguns favores para que isso acontecesse. Nesse momento, Hazuki anuncia o início oficial do bazar e ondas de estudantes inundam o recinto do bazar. E a primeira coisa que notam é o domínio da barraca de campanha de Satsuki, enquanto vendem mercadorias. Ki e Ai estão desaparecidos a princípio, mas retornam com sacolas os produtos chamativos de campanha de Morreji. E Yuki não está feliz, dizendo que precisarão superá-lo. Reiji e Miru se juntam para ajudar a vender coisas e arrecadar dinheiro para a campanha de Yuki. Então Chisato lembra Yuki de preparar seu discurso, mas ele de repente percebe que deixou o roteiro em casa. Sem hesitar, Mafuyu sai correndo para imprimir uma nova cópia. A equipe inicia sua campanha distribuindo palitos e ai junto com panfletos, enquanto Hiji e Miru agitam a multidão como profissionais e vendem CDs de Johnny Sim para apoiar Yuki. Quando chega a hora de vender os rolos de bolo, Yuki fica surpreso ao saber que aumentaram muito o preço, mas Chisato explica sua estratégia de que usarão cosplays para ajudar a vendê-los. No palco, Kei e Ai se tornam um sucesso instantâneo ao anunciar que quem comprar os rolos de bolo de Yuki poderá tirar uma foto com eles. A barraca fica lotada e Yuki fica horrorizado ao ver Oboro também fantasiado, usando um vestido, mas a multidão adora. Então Yuki e Oboro são subitamente chamados ao palco e Miru revela que ela estava criando um quadrinho romântico sobre eles para vender e agora estão sendo solicitados a encenar uma cena. Yuki recusa a princípio, mas Oboro o convence a fazê-lo pelo bem dos fundos de sua campanha. Relutantemente, Yuki entra na brincadeira e a multidão vai à loucura. Depois, um anunciante informa a todos os candidatos que eles devem entregar seus discursos usando a versão enviada na sala de informações. Mifu corre de volta com o que ela pensa ser o discurso de Yuki, mas acidentalmente traz de volta uma história de amor que ela escreveu estrelando a si mesma e Yuki, e o discurso real foi impresso separadamente. De volta à barraca, Mifu se prepara para jogar fora o que ela acredita ser sua história fictícia, apenas para olhar para baixo e perceber que é o discurso real de Yuki, e naquele momento seu coração afunda. Naquele instante, Yuki já está na sala de informações, entregando o que ele acredita ser o rascunho correto. Enquanto espera sua vez, Morreji o confronta. Ele sugere se unir para vencer Satsuki, mas Yuki recusa firmemente, dizendo que está ali para vencer, não para desistir. Morreji, agora inflamado, jura detê-lo e fazê-lo se arrepender. Enquanto Morreji se dirige para fazer seu discurso, Mifuyu senta-se na barraca, horrorizada, segurando o roteiro real, enquanto Yuki, sem saber, se prepara para falar a partir de sua história de amor. Mifuyu congela ao perceber seu erro e o pânico a atinge como uma onda. Chisato percebe seu tremor e tenta confortá-la, mas Mifuyu não consegue se obrigar a admitir a verdade para Kizato de que Yuki tem sua história de amor. Então, o anunciante comete uma gafe. Em vez de chamar Morreji, eles pronunciam errado o nome de Yuki e o chamam ao palco. O choque faz Mifuyu desmaiar. Yuki, sentindo a pressão, segue para os bastidores. No palco, Morreji aparece sob vaias altas. Ele se apresenta aos milhares de estudantes presentes e começa a desmantelar o manifesto de Satsuki. Seus amigos infiltrados na multidão o aplaudem para influenciar a opinião pública, e Yuki observa incrédulo, vendo Morreji não se intimidar sob pressão, mesmo quando confrontado com hostilidade. Enquanto Satsuki permanece à margem, observando em silêncio, o anunciante a chama em seguida. Ela passa por Yuki com um sorriso calmo, desejando-lhe boa sorte antes de subir ao palco. A multidão irrompe em aplausos, todos os olhos estão nela. Radiante e confiante, Satsuki entrega seu discurso com paixão, prometendo tornar a escola um lugar melhor. Sua sinceridade comove a plateia em aplausos estrondosos. De volta à sala de informações, Yuki escuta, impressionado com sua presença. Morreji parado por perto zomba dela e lembra Yuki que agora são rivais, já que Yuki se recusou a se juntar a ele. Yuki o ignora e finalmente olha para o roteiro em suas mãos. E para sua confusão, ele percebe que não é seu discurso, mas sim a carta de amor de Mifuyu. Antes que ele possa reagir, seu nome é chamado. Sem tempo para encontrar o discurso certo, Yuki se concentra e segue para o palco. Enquanto isso, Mifuyu recupera a consciência e imediatamente sai correndo, desesperada para levar o roteiro original a Yuki. Chisato a chama, mas ela já está correndo. Quando ela chega à sala de informações, é tarde demais, pois Yuki já está subindo os degraus do palco carregando a história dela. No caminho, Yuki tropeça e cai, enquanto seus papéis se espalham por toda parte. Sangue escorre do nariz dele, e a multidão silencia. Yuki lentamente se levanta tremendo, mas então ele vê Chisato observando da beira da multidão, e o olhar dela o acalma. Respirando fundo, Yuki encara a multidão e diz para rirem se quiserem, afirmando que não tem vergonha de cair. Ele primeiro corrige a pronúncia errada de seu nome pelo anunciante, garantindo que seus votos não serão inválidos. Sem roteiro, ele fala com o coração. Ele lhes diz que o clube de culinária e outros clubes semelhantes estão enfrentando o desmantelamento devido a cortes orçamentários. Ele expressa como está concorrendo não por glória, mas para proteger o que importa. Seus amigos assistem admirados enquanto ele entrega um discurso caótico, apaixonado e sincero. A multidão aplaude loucamente e Satsuki, observando à distância, sorri, sentindo-se comovida pelo fervor de Yuki. Yuki continua compartilhando seus votos secretos ao clube de culinária, prometendo apoiá-los aconteça o que acontecer. Em outro lugar, Mifuyu assiste em uma tela de TV, com lágrimas nos olhos, dominada pela emoção. Depois o bazar termina. De volta à sala do clube de culinária, Yuki se junta aos outros. Ele admite que nem se lembra do que disse no palco, mas seus amigos o tranquilizam, dizendo que foi incrível. Yuki se vira para Mifuyu para falar sobre o discurso, mas ela rapidamente arranca o roteiro de suas mãos antes que ele possa ler mais.
Nesse momento, o repórter estudantil invade a sala do clube, agora usando um uniforme de menino. Yuki o encara confuso, pois pensava que o repórter era uma garota. O clube de culinária se reúne para assistir aos resultados da eleição e, como esperado, Satsuki e Moredi estão na liderança. Mas então vem uma surpresa. Yuki está em terceiro lugar. O canal de notícias da escola começa a transmitir ao vivo, apresentando o manifesto de Yuki. Hazuki os adverte para não comemorarem muito cedo, pois os votos são atualizados em ondas, e os alunos do último ano geralmente votam por último. A tensão toma conta da sala enquanto outros candidatos começam a diminuir a diferença. Mas então, na onda final de resultados, os votos de Yuki disparam, e com ele recebendo 10% dos votos dos estudantes, Yuki oficialmente passa nas primárias. Embora a vitória seja apertada, o clube de culinária explode em celebração, pois Yuki é agora o primeiro candidato independente a passar nas primárias. As emoções estão à flor da pele enquanto todos celebram, e até Hazuki, agora em clima de festa, declara que quer ser aplaudida esta noite. Então Reiji e Miru se adiantam e entregam um presente à campanha de Yuki, uma parte de seus lucros do bazar exatamente comprometido a Chisato. A equipe os agradece e promete usar o dinheiro com sabedoria. Eles se reúnem para uma foto em grupo, enquanto a câmera ao vivo filma, e milhares de estudantes assistem por todo o campus. Enquanto isso, no escritório do presidente do conselho, Yakumo recebe as atualizações da eleição. Seus amigos relatam a ascensão de Yuki, e Yakumo sorri calmamente, e lhes diz para ficarem de olho em Yuki por precaução, pois mais oposição virá para ele agora. Depois, Yuki, Chisato, Mifuyu e Isara voltam para casa juntos após a escola, ainda chocados que Yuki passou nas primárias e que agora estão um passo mais perto da presidência do conselho estudantil. Chisato mantém o ânimo de todos, lembrando-os de que a parte mais difícil ainda está por vir e que precisam sobreviver ao acampamento que se aproxima. Na próxima esquina, Isara e Mifuyu se separam, indo para casa juntas. Isso deixa Chisato e Yuki caminhando lado a lado. Chisato de repente pede a ele para passarem na loja de conveniência, pois precisam comprar chocolate para Daiki. Quando chegam em casa, eles partem a barra de chocolate ao meio e a colocam diante de um pequeno memorial para Daiki, o amado irmãozinho de Chisato que faleceu. Chisato fica em silêncio e Yuki a tranquiliza gentilmente, dizendo que Daiki estaria orgulhoso de tudo o que estão fazendo. No dia seguinte, no acampamento, o clube de culinária se reúne em sua sala para se preparar. E Yakumo se junta a eles, lembrando a todos para não se acomodarem demais. Pois, embora Yuki possa ter passado nas primárias, o verdadeiro desafio está apenas começando. Ele escreve os totais de votos no quadro branco e aponta para os números. Ele explica que estes são eleitores de ferro, que são apoiadores leais que raramente mudam de lado. Mifuyu expressa uma preocupação, questionando se os votos de Yuki vieram de estudantes que foram apenas levados pelo momento e torcendo por sua energia, não porque realmente o apoiam. Yakumo acena com a cabeça, levando a preocupação dela a sério. Ele incentiva Yuki a focar em atrair votos dos outros candidatos. E como Yuki não está ligado ao conselho estudantil como Satsuki ou Moredi, ele pode se posicionar como uma alternativa nova e revigorante. Yakumo acredita que se Satsuki e Moredi colidirem de frente, Yuki poderá conquistar os votos daqueles cansados dos estabelecimentos governantes, declarando-se um forasteiro inovador buscando revolucionar as coisas. Depois o clube de culinária começa a se preparar para o acampamento a sério, onde eles fazem brainstorming de slogans, ideias de workshop e reajustam sua estratégia. Na cozinha, Yuki e Isara cozinham juntos. Kei e Ai aparecem, provocando Yuki por ele não ter o riz de Yakumo ou um rosto charmoso. Yuki fica irritado, mas Isara o assegura e diz que cozinhar é um traço atraente e que ele não deveria se sentir envergonhado. De repente, Yuki corta o dedo. Chisato, Mifuyu e Hazuki correm, chocadas ao ver Isara calmamente sugando o sangue de sua ferida. Isara explica que costumava fazer isso por seus irmãos mais novos, pois ajuda a estancar o sangramento. Mifuyu objeta dizendo que é desnecessário, enquanto Chisato a repreende, lembrando Asara que Yuki não é seu irmão, mas então Chisato para, sua voz tremendo enquanto ela se lembra de seu irmão mais novo, que foi atingido por um caminhão. Naquela noite, o clube jantou junto, desfrutando da refeição que Yuki e Asara prepararam. Até Michiru, geralmente agindo de forma apática, elogia a comida, chamando-a de não estar ruim, o que surpreende a todos. Asara se oferece para limpar, mas Chisato e Mifu insistem para que ela descanse e que elas assumirão a limpeza. Mais tarde, Yuki escapa para um banho rápido, e enquanto se molha, ele tenta sugar o dedo machucado apenas para ver se realmente funciona. Mas de repente, Chisato entra, tira suas toalhas e senta-se ao lado dele sem hesitar. Ela está completamente à vontade com seu corpo exposto e relembra como costumavam tomar banho juntos quando crianças. Yuki, por outro lado, enrijece de vergonha. Ela se inclina perguntando a Yuki por que ele não toma uma atitude com ela. Mas antes que as coisas escalem, o Boru irrompe. Yuki entra em pânico tentando se explicar, mas quando ele olha para trás, Chisato se foi. Mais tarde naquela noite, Yuki passa por um parque tranquilo e avista Satsuki discutindo com Hazuki. Hazuki se recusa a visitar a mãe delas, insistindo que Satsuki vá com o resto da família. E a briga delas termina abruptamente quando notam Yuki por perto. Ele se desculpa por ter escutado, mas Satsuki transforma isso em uma piada leve para aliviar a tensão. Hazuki percebe a proximidade dos dois e solta uma bomba, dizendo a Satsuki para não se envolver com ele, afirmando que ela já o havia beijado antes. Ela então sai furiosa, deixando Yuki e Satsuki em um silêncio constrangedor. E quando Yuki tenta se explicar, Satsuki se vira e vai embora sem dizer uma palavra. De volta ao acampamento, Yuki se prepara para dormir ao lado de Oboro, que está cercado por uma pilha caótica de despertadores, pois ele não consegue acordar sozinho e depende de Yuki. Enquanto se deitam, Oboro reclama de sentir falta de seu travesseiro favorito e Yuki oferece o seu, mas Oboro o abraça em vez disso. Oboro o envolve completamente, dizendo que ele não pode escapar de seu abraço, mas Yuki usa truques mentais para distraí-lo e se soltar.
Assim que Oboro finalmente o solta, Yuki sai sorrateiramente em busca de um novo lugar para dormir. Ele encontra Hazuki lá fora, bebendo sozinha sob as estrelas. Ela de repente pede um beijo, e quando Yuki resiste, Hazuki exige que ele a leve para o quarto dela. Enquanto ele caminha pelo dormitório com ela nos braços, uma garota o vê e grita de terror. O caos irrompe enquanto as garotas perseguem Yuki por invadir o dormitório feminino. Ele corre desesperadamente até chegar a um beco sem saída, apenas para ser salvo por Satsuki. Ela acalma a multidão irritada, dizendo que outros estão tentando dormir, e esconde Yuki em seu quarto luxuoso. Ela o deixa se explicar, e Yuki insiste que Hazuki estava bêbada, e ele estava apenas a ajudando. Satsuki se desculpa pelo comportamento de sua irmã, mas questiona o relacionamento inadequado entre uma professora e seu aluno. Ela então pergunta a Yuki se ele realmente beijou Hazuki. E enquanto ele hesita, Yuki admite que aconteceu e que Hazuki o pegou de surpresa quando ela estava bêbada. Satsuki fica aliviada com a honestidade, mas ela o encurrala novamente, buscando mais clareza. Yuki assegura firmemente a Satsuki que não a ama. Satisfeita, Satsuki sorri e diz a ele para ficar, pois sair novamente seria arriscado com a patrulha ainda ativa. Ela pede a ele para retribuir o favor passando um tempo com ela, e ela tira a jaqueta antes de pedir o favor. Acontece que ela quer jogar um jogo de tabuleiro, mas a tensão entre eles faz parecer algo mais. A competição é acirrada, mas ambos estão claramente se divertindo. Uma partida se transforma em outra, e eles simplesmente não conseguem parar. Então, Satsuki espia o corredor e vê que algumas garotas ainda estão à procura de Yuki. Ela sorri maliciosamente e diz a ele que ele tem 3 opções: ou se entregar, ou morar com ela permanentemente, ou continuar jogando jogos de tabuleiro até que a barra esteja limpa. Yuki escolhe a terceira opção, mas admite que se não pudesse, talvez fosse com a segunda. Satsuki o provoca, perguntando-se como Hazuki reagiria a essa escolha. Yuki insiste firmemente que o beijo deles foi um acidente, e que não há nada romântico entre ele e Hazuki. Satsuki se aproxima e então se abre com Yuki sobre a noite em que Hazuki saiu de casa, e ela tentou perguntar aos pais o que havia acontecido, mas eles não lhe deram uma resposta. Ela acrescenta que quando confrontou Hazuki diretamente, foi recebida com silêncio, e tanto a mãe quanto Hazuki a excluíram. Agora, vendo Hazuki mais aberta com ele do que com qualquer um da família, Satsuki não consegue deixar de se perguntar por quê. Yuki gentilmente lhe diz que Hazuki nunca mencionou nada sobre a família a ele também. Horas depois, Satsuki ajuda Yuki a sair sorrateiramente do dormitório. Ela o agradece suavemente pelo tempo que passaram juntos, mas antes que ele possa partir, ela o detém e pergunta se ele consideraria um acidente se ela o beijasse com a mesma intensidade que Hazuki. Ela se aproxima, inclinando-se, mas bem antes que algo aconteça, Hazuki entra cambaleando de volta de uma ida à máquina de vendas. Ela os flagra no meio do momento, sorri e em tom de brincadeira tenta beijar Yuki. Em seguida, ela cai na gargalhada e se afasta, deixando os dois completamente confusos. Mas, sem que eles saibam, Michiru os observa de longe. Mais tarde naquele mesmo dia, na sala do clube de culinária, todos se reúnem para discutir o boato sobre o intruso que se esgueirou no dormitório das garotas. Nozomi, sempre tão focada em cuidados com a pele, afirma que dormiu cedo e não ouviu absolutamente nada. Chisato alega que estava cuidando da Hazuki, que estava bêbada, e também não percebeu a presença de ninguém. Kei e Ai sugerem que uma das garotas pode ter sido quem trouxe o tal pervertido, fazendo Yuki suar frio de nervosismo, já que tecnicamente foi Hazuki quem o trouxe pra dentro. Naquela noite, Nozomi organiza um evento de teste de coragem. Chisato comenta com Yuki que a campanha deles está progredindo muito bem, então eles podem se permitir relaxar um pouco. Eles formam uma dupla pro jogo, e enquanto avançam pelo percurso do teste, um grito súbito ecoa nas proximidades. Yuki se enrijece, preocupado que Hazuki ou Izara estejam em apuros, o que imediatamente acende uma chama de ciúmes em Chisato. Eles se deparam com um fantasma improvisado, vestido como um yokai japonês, mas Yuki critica a fantasia, afirmando que está completamente errada. Chisato corre para debaixo do fantasma e grita para Yuki salvá-la de ficar presa como uma meia-irmã. Mas quando ele não reage com a rapidez esperada, Chisato fica visivelmente chateada. Ela então traz à tona um incidente com a Hazuki bêbada, e Yuki admite que estava no dormitório, mas explica que estava apenas ajudando Hazuki a chegar ao seu quarto. Chisato fica cada vez mais frustrada, e seu ciúme vem à tona de forma evidente. Ele tenta tranquilizá-la, prometendo que nunca a deixará e que sempre estará presente para ela. Contudo, ele hesita em dizer que é amor, e essa rejeição a abala profundamente. Quando Asara e Hazuki chegam, na esperança de conversar, Chisato simplesmente se afasta, e Yuki a segue. Mais tarde, em seu caminho de volta do banho, ele encontra Hazuki bebendo sozinha no parque mais uma vez. Ele se aproxima dela, e ela imediatamente começa a provocá-lo, chamando-o de o pervertido do dormitório. Yuki então aborda o relacionamento dela com Satsuki e pergunta se ela a odeia, mas Hazuki simplesmente ignora a pergunta e declara que não responderá enquanto ele se recusar a levar o relacionamento deles a sério. Ele lhe diz que se ela realmente deseja algo sério, deveria ter confessado seus sentimentos em vez de ficar jogando. Para sua total surpresa, Hazuki confessa de forma clara e sem qualquer hesitação. Yuki então diz que precisa de um tempo para pensar, e Hazuki, impaciente como de costume, não gosta nem um pouco daquela resposta. Ela saca o telefone e liga para Satsuki, propondo uma competição. Quem vencer, ganha Yuki. Satsuki aceita a proposta instantaneamente, e elas se sentam para disputar a vitória através de um jogo de tabuleiro. Hazuki fica completamente chocada com a rapidez com que sua irmã concordou, e Satsuki explica que não está jogando apenas para vencer, mas sim para compreendê-la melhor. Hazuki continua a provocá-la incessantemente, zombando de seus sentimentos por Yuki. Satsuki fica visivelmente irritada, e Hazuki sorri maliciosamente, pois sabe muito bem que sua irmãzinha nutre sentimentos por ele. Quando Satsuki avisa Hazuki para não brincar com isso, Hazuki a provoca mais uma vez, dizendo que poderia beijar Yuki a qualquer momento que quisesse. Então ela desfere um golpe cruel, chamando Satsuki de nada mais que um mero produto do patético segundo casamento de seu pai. Essa é a gota d'água. E Satsuki a esbofeteia com força e desiste do jogo. Hazuki senta-se ao lado de Yuki e o observa com admiração, pensando que havia vencido, até que percebe que Satsuki, na verdade, não desistiu de verdade.
Ela mantém o jogo de tabuleiro em andamento durante a conversa, demonstrando uma resiliência notável mesmo na derrota, e Hazuki fica impressionada, mas ainda assim consegue superar cada movimento de Satsuki. Desejando uma bebida, Hazuki olha ao redor, mas não encontra absolutamente nenhuma bebida alcoólica. Em vez disso, ela começa a se abrir de verdade. Ela revela a verdade sobre a família delas, e para o completo choque de Satsuki, Hazuki revela que ela e Satsuki compartilham a mesma mãe e que Satsuki foi enganada e viveu uma mentira por toda a sua vida. Hazuki os informa que sua mãe não conseguia conceber, então o pai delas a traiu com sua amante e a engravidou. Mas o pai dela se recusou a deixar sua esposa, mesmo depois do caso extraconjugal, e mentiu, fazendo parecer que ela havia dado à luz Hazuki. Então, quando Hazuki finalmente descobriu a verdade, toda a ilusão se desfez completamente. Hazuki se afastou, incapaz de aceitar aquela realidade. Desde então, ela se recusou a reconhecer a família, apegando-se unicamente à memória de sua falecida mãe. Após contar toda a sua história, Hazuki chora e Satsuki, sentindo-se profundamente emocionada, também chora. Satsuki pede desculpas não pelo que aconteceu, mas por não ter compreendido a situação mais cedo. Hazuki a perdoa, garantindo-lhe que nunca foi culpa dela, e as irmãs se abraçam em um momento de reconciliação, enquanto Yuki observa a cena em silêncio. Enquanto isso, no escritório do presidente do conselho estudantil, Yakumo recebe a notícia da visita secreta de Yuki ao quarto de Satsuki. Ele está bastante insatisfeito com a situação. Para ele, o comportamento de Yuki é completamente inadequado e perigoso. Chisato dorme profundamente em seu quarto, sonhando com Daiki. No sonho, ela gentilmente lhe oferece chocolate enquanto ele cochila tranquilamente. Ela tenta desesperadamente acordá-lo de sua morte, apenas para acordar abruptamente, com lágrimas já brotando em seus olhos. Em silêncio, ela se prepara para a escola e segue sua rotina habitual, começando o dia no quarto de Yuki, atuando como seu sempre confiável despertador pessoal. Enquanto isso, Yakumo se reúne com seu círculo íntimo e os informa que Yuki conseguiu garantir o apoio de sua equipe, a Comissão de Segurança Pública. Ele revela que possui um informante interno que lhe fornece atualizações constantes e adverte a todos para manterem a informação em absoluto segredo, pois se a facção Katahira descobrir, eles certamente farão sua jogada. Na escola, Yuki e Chisato estão ocupados imprimindo panfletos de campanha quando Yuki esbarra em Yuina, uma estudante que não tem comparecido às aulas. Aproveitando o momento, Yuki apresenta sua campanha de forma gentil, imaginando que ela seria neutra, já que não conhece os outros candidatos. Chisato observa visivelmente irritada com o tom excessivamente amigável dele e o acusa de estar fingindo ser um cara legal apenas para conseguir conquistar Yuina. Yuki se defende, afirmando que isso é apenas parte do jogo político, e que ser gentil com os eleitores não significa que ele realmente aprecia a situação. Enquanto continuam a caminhar, eles percebem Hazuki e Satsuki, envolvidas em mais uma discussão acalorada. Hazuki repreende Satsuki por ser lenta e por demonstrar falta de disciplina em sua campanha, e então se afasta furiosamente. Satsuki percebe Yuki bisbilhotando a conversa e se aproxima para confrontá-lo diretamente. Yuki presume que as irmãs já se reconciliaram, mas Satsuki balança a cabeça em negação. Ela explica que Hazuki trapaceou no jogo de tabuleiro anterior, e Satsuki se recusou a ser declarada a perdedora, pois sabia que Yuki era o grande prêmio. Nesse exato momento, Chisato se aproxima furiosa, desconfiada da proximidade entre os dois. Satsuki mantém o segredo de Yuki e minimiza a situação, dizendo que estavam apenas tendo uma conversa pessoal, algo que Chisato não precisava se preocupar. Enquanto Yuki e Chisato se afastam, a frustração de Chisato borbulha intensamente sob a superfície. Ela o ataca verbalmente, e embora se recuse a admitir o motivo, no fundo ela teme que Yuki esteja começando a se afastar dela. Na entrada da escola, Ki e Ai os repreendem severamente por estarem atrasados. Antes que Yuki possa sequer responder, Hazuki se aproxima e o agradece discretamente por tê-la ajudado a se reconectar com Satsuki. O coração de Chisato afunda mais uma vez, ao ver outra garota agradecendo a Yuki. Em mais um instante, ela se sente completamente deixada para trás. Mais tarde, Chisato está parada perto de uma ponte, observando um par de irmãos brincando alegremente. A cena aperta seu coração de forma dolorosa, lembrando-a de Daiki e de todos os momentos que eles compartilharam juntos. Enquanto isso, Yuki e Mafuyu realizam um de seus esquetes de campanha habituais, mas algo parece estranho e Chisato está desaparecida. Preocupados, eles a chamam para vir assistir a mais recente e imediatamente começam a trabalhar. Ki e Ai acabam alimentando o palco com uma bicicleta ergométrica graças a uma configuração engenhosa que eles não conseguem desdobra com o simples Yuki sobe ao apertar de um palco botão e faz seu discurso de campanha, enquanto os outros membros distribuem os panfletos. Perto dali, Satsuki realiza seu próprio comício, atraindo grandes multidões com sua postura elegante e precisão impecável. De volta ao stand de Yuki, Izara tem dificuldades para distribuir os panfletos. As mesmas garotas que a intimidavam no passado retornam, zombando abertamente dela por ser uma estudante pobre que depende de auxílio financeiro. Elas declaram em voz alta que jamais votariam em alguém que apoia pessoas como ela. Yuki percebe a situação e corre para confrontá-las, zombando delas em retribuição. Mas Chisato rapidamente intervém. Ela o lembra que eles ainda estão diante dos eleitores e que ele não pode, de forma alguma, se dar ao luxo de perder a calma neste momento. Nesse exato momento, um grupo de aliados de Yakumo chega e exige a identificação das valentonas. Elas declaram que não fizeram absolutamente nada de errado, mas os aliados garantem às garotas que viram e registraram tudo. Eles citam violações do código escolar e escoltam as garotas para longe, encerrando a perturbação antes que ela pudesse se espalhar ainda mais. Izara, ainda bastante abalada, conta discretamente a Yuki, Chisato e Hazuki que já está acostumada a ser alvo de ataques. Mas o que realmente a assusta é a Comissão de Segurança Pública. Ela revela que uma de suas amigas desapareceu depois de ter sido levada por eles e nunca mais retornou à escola. Hazuki imediatamente conecta os pontos, percebendo que Izara é amiga da garota envolvida no incidente de Usawa. Mais tarde, na sala do clube de culinária, um repórter informa a equipe sobre o caso Usawa, onde uma estudante com auxílio financeiro, assim como Izara, havia sido assediada, e Yuna Usawa, a ex-comissária de segurança pública, nomeou publicamente um suspeito sem apresentar qualquer evidência. Movido por essa flagrante injustiça, Yuki surpreende a todos. Ele anuncia que está adicionando uma nova e importante política ao seu manifesto, acabar com a discriminação contra os estudantes de auxílio financeiro que tanto se esforçam. Enquanto isso,
Yakumo se reúne com sua equipe em uma sala de conferências e Yuina retorna de sua liberdade condicional. Ele a recebe de volta, notando sua prolongada ausência, e Yuina brinca que se sente como se tivesse sido libertada da prisão, e imediatamente pede por atualizações. Yakumo a informa que o vice-presidente cuidou de todas as suas funções durante sua ausência e manteve as coisas em perfeita ordem. Yuina parece bastante relaxada agora que está alinhada com a facção Katahiro, e de forma casual pergunta o que Yakumo pensa da candidatura de Yuki, revelando que está se reintegrando como comissária de segurança pública. Yakumo a decepciona, declarando que ele apenas apoiou Yuki com o único objetivo de ajudar o clube de culinária a vencer. Ela considera brevemente a possibilidade de eliminá-lo, mas em vez disso, começa a procurar por outro candidato para controlar, sabendo muito bem que Yuki se recusa terminantemente a ser controlado. Em outro lugar, Yuki e Chisato visitam diversas salas de clubes, fazendo campanha em busca de apoio. No corredor, Chisato finalmente o confronta. Ela pergunta se adicionar novas políticas é realmente uma questão de justiça, mas Yuki discorda veementemente ao apoiar e acredita que eles precisam se posicionar contra a injustiça estarão apoiando a ajudar aqueles que são assediados, como Izara. Ela o acusa de fazer isso apenas como uma forma de impressionar Izara e Hazuki, antes mesmo de pensar em sente que Yuki está mudando, se afastando cada vez mais dela. Yuki para e a olha diretamente nos olhos. Ele promete a ela que não irá a lugar algum e que, do fundo do seu coração, deseja permanecer ao lado dela. Naquela noite, a notícia se espalha de que Yuki agora lidera nas classificações de aprovação. Yuki, Chisato e Mafuyu voltam para casa juntos, exatamente como costumavam fazer. Chisato permanece em silêncio, ainda lutando intensamente contra o ciúme, especialmente porque a grande maioria dos apoiadores de Yuki são garotas. De repente, um carro desvia bruscamente em direção a eles, e eles conseguem desviar por um tris. Nesse exato momento, eles encontram Michiru sentada ali perto com sua gaita, tocando uma melodia tranquilamente. Yuki pede para pegá-la emprestada, toca uma nota, e ao fazer isso, compartilha indiretamente um beijo com ela. Mas Michiru não se importa que seja Yuki, e afirma que não sentiria o mesmo com mais ninguém. Chisato persegue Yuki pela rua, furiosa com a casualidade e a despreocupação com que ele trata esses momentos. Mas antes que qualquer um possa reagir, Yuki é brutalmente atingido por um caminhão. O tempo desacelera drasticamente e naquele instante, o mundo de Chisato se estilhaça completamente, enquanto memórias dolorosas de Daiki ressurgem, inundando seu coração com um medo e uma tristeza avassaladores. Quando Yuki era pequeno, Chisato sempre lhe dava chocolate e toda vez que ela partia a barra ao meio, entregava-lhe um pedaço e ficava com o outro, pois ele a lembrava de seu querido irmãozinho. Mas um dia, Yuki recusou o chocolate e Chisato desabou em lágrimas, completamente oprimida pela memória de seu irmão, que havia pedido chocolate pouco antes do trágico acidente que o levou embora. Yuki a confortou gentilmente. Agora, anos mais tarde, depois que Yuki é quase atingido por um deixaria. Ele é levado às pressas para o hospital. E queria ser Chisato, a única pessoa em quem Mafuyu esperam ansiosamente no corredor. Chisato chora incontrolavelmente, com um medo terrível de perder alguém novamente, como já havia acontecido antes. E Mafuyu tenta confortá-la, mas Chisato não consegue parar de tremer. De repente, Yuki aparece diante deles, perfeitamente bem, exceto por algumas lesões menores. Ele sorri e diz que está ali apenas para um simples check-up médico. Chisato imediatamente corre para seus braços, abraçando-o com toda a força, e se recusa terminantemente a soltá-lo. Enquanto saem, Yuki percebe Yakumo caminhando pelo hospital com um buquê de flores e se pergunta quem Yakumo estaria visitando. Mais tarde, Satsuki fica sabendo do incidente e invade a sala do clube de culinária, exigindo respostas de todos. Mas ao ouvir que Yuki está perfeitamente bem, ela desaba sobre Hazuki, sentindo-se imensamente grata. Ela rapidamente recompõe a postura e age como se não se importasse com nada. Contudo, quando o próprio Yuki aparece, à casa dele, todos olham com uma profunda preocupação. Tenta gentilmente dizer depois da escola, Yuki volta para casa com Chisato, em negação. E ela ainda se agarra para dentro da casa, recusando-se terminantemente a soltá-lo. Yuki começa a se despir, mas Chisato se recusa a afrouxar seu aperto. Ele se dirige ao banheiro, na esperança de que um banho quente possa acalmá-la, mas mesmo assim ela não solta a mão dele. Frustrado, Yuki bate o punho com força no espelho, estilhaçando-o completamente. O som agudo quebra o momento de tensão, e ele se vira para ela, dizendo que sabe que ela está com medo de reviver o mesmo trauma. Mas Chisato, com lágrimas escorrendo abundantemente pelo rosto, implora a ele, lembrando-o de como ele prometeu que nunca a deixaria. Yuki a assegura que ainda está ali, mas ela grita com ele, chamando-o de mentiroso. Isso empurra Yuki para o limite. Ele grita com ela e então, sem pensar, ele a esbofeteia. O quarto fica em completo silêncio e Chisato o encara, completamente atordoada. Então ela se vira e tira uma barra de chocolate de sua bolsa. Ela implora para que ele coma e diga a ela que está delicioso, mas Yuki explode novamente, dizendo que ela não o vê por quem ele realmente é, mas apenas como um mero substituto para seu irmãozinho. Ele lhe diz que o relacionamento deles parece vazio, que ela está se agarrando a um fantasma, e não a ele. Ele empurra o chocolate de volta para ela, exigindo que ela o coma por seu irmãozinho e que não o use como um mero substituto. Mas quando Chisato morde o chocolate, seu corpo reage violentamente e ela corre para vomitar na banheira. A raiva de Yuki desaparece em um instante e apesar de tudo o que aconteceu, ele a abraça tentando confortá-la. Dias se passam e Yuki continua sua campanha completamente sozinho, sem Chisato ao seu lado. Ele faz discursos, participa de entrevistas e distribui panfletos, tudo isso sem a presença dela. Durante todo esse tempo, Chisato permanece isolada em seu quarto. Certa tarde, ele retorna à sala do clube de culinária e encontra Michiru à sua espera. Ela de repente se inclina na frente dele, o olha diretamente nos olhos e lhe diz que ele parece triste. Yuki admite que isso se deve a Chisato.
Ele lhe entrega a gaita que ela havia emprestado, agora consertada, e na parte de trás, o nome Kana está gravado. Michiru sorri, visivelmente grata, e então lhe conta sobre Kana, uma amiga de infância que ela tem procurado incessantemente desde que se transferiu para a escola, mas que ainda não conseguiu encontrar. Michiru leva a gaita aos lábios e toca uma melodia lenta e suave. A melodia flutua pela sala do clube, ecoando suavemente pelo corredor. De repente, Yakumo entra furioso, gritando o nome Kana. Então ele se recompõe rapidamente e disfarça a situação, dizendo que apenas tropeçou. Ele rapidamente muda de assunto e pergunta a Yuki onde Chisato está. Yuki mente dizendo que ela está apenas tirando um dia de folga. Yakumo então menciona que Chisato o procurou recentemente pedindo conselhos sobre a política de Yuki para proteger os estudantes que dependem de auxílio financeiro. Ele diz a Yuki para apagar a política, pois ela é excessivamente arriscada e poderia custar-lhe a eleição. Yuki tenta explicar suas razões, mas Yakumo o interrompe bruscamente, garantindo-lhe que ele poderá rever essa política depois de vencer a eleição. Mais tarde naquele dia, Yuki visita o hospital para seu check-up. Enquanto caminhava pelo corredor, ele acidentalmente esbarra em uma colega de estudante, Kimika. Quando ele explica que sofreu um acidente, ela de repente começa a chorar. Yuki entra em pânico, mas Kimika rapidamente admite que está chorando porque perdeu suas lentes de contato. Yuki a ajuda a procurar, mas então avista Yakumo caminhando rapidamente pelo corredor. Curioso, Yuki deixa Kimika para trás e o segue. Lá fora, Yakumo faz uma ligação telefônica, e Yuki se esconde para ouvir. Ele ouve Yakumo discutindo um acordo com Yuina, um que envolve a eleição, mas então Yakumo menciona o nome Kana novamente. E o coração de Yuki dispara. Ele se esconde enquanto Yakumo volta para dentro, e então segue até o último andar do hospital. No final do corredor, Yuki encontra um quarto com a placa Kana, e ele invade. Lá dentro, uma garota jaz inconsciente em uma cama de hospital, conectada a diversas máquinas, em coma profundo. Yakumo entra e fica completamente atordoado ao ver Yuki. Mas antes que Yuki possa sequer falar, o capanga de Yakumo o atinge por trás. Yuki acorda em uma sala de interrogatório escura, amarrado a uma cadeira, enquanto Yakumo se senta à sua frente, mantendo-se calmo e composto. Yuki exige respostas sobre Kana, sobre a Comissão de Segurança Pública e sobre absolutamente tudo. Yakumo se inclina e diz que se ele lhe contar a verdade, Yuki não poderá mais voltar atrás. Mas Yuki não hesita e exige que Yakumo lhe revele tudo. Yakumo revela a verdade. Ele não é mais o comissário de segurança pública. E Yuina retomou completamente o controle. Mas então ele revela que a escola tem utilizado agentes de segurança pública para monitorar os estudantes com o objetivo de prevenir futuros incidentes perigosos. Ele revela que Kana foi designada a ele. Mas, para o completo choque de Yuki, ele também revela que Michiru foi designada a Yuki. Naquele exato momento, Yuki percebe como, em outro lugar, vez que Michiru agia como uma meia-irmã presa, ela estava na verdade desligada no microfones na sala do falar sobre culinária e a eleição, estava coletando ou instalando afirmando que não se importa mais com nada disso. Mafuyu sabe muito bem o que está acontecendo, e como a melhor amiga de Chisato, ela sente que algo muito mais profundo está errado. Ela encoraja Chisato a se arrumar e fazer as pazes com Yuki. Mas quando ela abre o guarda-roupa, uma caixa de chocolates pela metade cai de lá. Ela acrescenta que a única razão pela qual Mafuyu é gentil com ela é porque ela foi sua única amiga depois da cirurgia. Mafuyu congela, sentindo-se profundamente ferida. Mas em vez de recuar, ela dá um passo à frente e abraça Chisato com toda a força, chorando. Ela implora Chisato para parar e não afastar todas as pessoas de sua vida. Chisato finalmente desaba. Ela confessa que o que a assombrava era nunca ter se perdoado por negar chocolate ao irmãozinho antes do acidente, e pensou que se desse a Yuki, talvez isso consertasse algo. Mifuyu se afasta suavemente, veste uma roupa mais aberta e confiante, e diz a Chisato para parar de viver por alguém que se foi e começar a viver por quem ainda está aqui, presente. Ela sai correndo do quarto, exibindo as cicatrizes de seu passado. Chisato entra em pânico e a segue, descendo as escadas enquanto Mifuyu pega o elevador. Quando as portas se abrem, Chisato corre e a abraça, dizendo que quer ser perdoada, mas sabe que Yuki jamais poderá ser feliz novamente por causa dela. Mifuyu a abraça forte, dizendo a Chisato para deixar o irmão ir, pois ele gostaria que Chisato fosse feliz, não presa. Ambas as garotas choram, finalmente se reconectando. Então, Yakumo revela a verdade. Kana caiu em coma enquanto investigava algo sério que colocou sua vida em risco, e o cartão de memória com todas as provas foi destruído no rescaldo. Desde então, o tratamento hospitalar de Kana tem sido financiado privadamente pelo Clube de Segurança Pública. Mas agora, com Yuina pressionando para remover Yuki e Yakumo do conselho estudantil, o futuro de Kana está em risco. Sem a posição de Yakumo, o patrocínio termina e Kana será forçada a sair do hospital, algo que Yakumo não quer que aconteça de forma alguma. Yakumo explica que o hospital que trata Kana é afiliado à facção Katahira, que é a facção rival de Yakumo, e eles concordaram em deixar Kana ficar apenas se Yakumo renunciar ao seu título de comissário de segurança pública em favor de Yuina. Yuki, sobrecarregado, sente uma pontada aguda de culpa. Ele havia gritado com Yakumo sem saber o peso do que ele carregava, e finalmente percebe que isso não é apenas política, é a vida de alguém. Então Yakumo choca Yuki novamente e diz que sabe sobre a morte do irmãozinho de Chisato. Ele acusa Yuki de se esconder atrás daquela tragédia para evitar enfrentar seus sentimentos e que toda vez que tentar se apaixonar, ele falhará porque Chisato sempre estará em sua mente. Ele zomba da covardia emocional de Yuki, afirmando que gostaria que seus problemas fossem tão simples assim. Aquilo o atinge profundamente, e Yuki cerra os punhos, pensando que Yakumo está rindo de sua dor. Mas Yakumo apenas suspira, pois seu tempo como comissário de segurança pública está se esgotando, e quando o partido no poder mudar, a nova liderança auditará o orçamento, descobrirão que ele usou fundos de segurança pública para cobrir o tratamento de Kana, o que resultará em tudo desmoronando completamente. Yakumo admite que estava encurralado até conhecer Yuki, que ele desejava no fundo que pudesse tomar seu lugar para que Kana estivesse segura. Ele confessa estar impressionado com o quanto Yuki progrediu. Recorda como Yuki parecia perdido antes, e agora é o candidato mais popular na disputa, mas essa popularidade o torna uma ameaça real.
E Yakumo acaba de receber a notícia da facção Katahiro de que todo o apoio a Yuki está sendo retirado. E se Yakumo desobedecer, o tratamento de Kana terminará. Com isso, Yakumo encerra sua aliança com Yuki e sua oferta final é bem simples. E ele diz a Yuki para permanecer em silêncio e que convencerá o próximo presidente do conselho estudantil a não dissolver o clube de culinária. Yuki acena com a cabeça, mas diz a Yakumo que, mesmo sem sua ajuda, ele ainda pretende se tornar o presidente do conselho. Naquele instante, com o telefone na mão, ele liga para Michiru e revela que Kana está viva no hospital e que ela precisa vê-la urgentemente. Os homens de Yakumo o param imediatamente e ordenam aos guardas que protejam o hospital. Naquela noite, no hospital, os homens de Yakumo procuram por um intruso, mas disfarçada de enfermeira, Michiru o injeta com uma seringa e o nocauteia. Ela encontra o quarto de Kana e quando Yakumo chega lá, o quarto está vazio e Kana se foi. Furioso, Yakumo vai até Yuki, ameaçando-o de que se algo acontecer a Kana, ele o matará sem hesitação. Enquanto isso, Michiru leva Kana para um lugar tranquilo sob o luar, exatamente como faziam antigamente. Ela fala gentilmente com ela, mesmo que Kana não responda. Então Michiru toca uma melodia, a canção que Kana uma vez lhe ensinou. E enquanto a nota final paira no ar, os olhos de Kana se abrem lentamente. Naquele momento, Kana elogia Michiru por sua melodia, e Michiru ofega e a abraça forte, chorando de alegria enquanto finalmente conseguem conversar novamente depois de tanto tempo. Nesse exato momento, Yakumo e Yuki chegam. Yakumo para abruptamente, atordoado com a visão de Kana acordada e respirando por conta própria. Lágrimas brotam em seus olhos. Ele se curva para Michiru e Yuki, pois nunca esteve tão grato em toda a sua vida. Mais tarde, Yuki volta para casa e Chisato corre até ele. Sem dizer uma palavra, ela desembrulha uma barra de chocolate e a come na frente dele. E Yuki sorri ao ver que ela está se libertando. Os dias passam, os debates dos candidatos começam e Yuki sobe nas pesquisas rapidamente, ganhando cada vez mais apoio. Em seu escritório, Yuina observa os números subirem e ela não se impressiona, pensando que Yakumo parou de apoiá-lo. Percebendo que ele agiu por conta própria, ela faz uma ligação para alguém perigoso, dizendo-lhe para resolver a situação. De volta à sala do clube de culinária, o clima é de total alegria e otimismo. Todos aplaudem o forte desempenho de Yuki no debate, mas, ainda assim, ele está nervoso com o discurso final. Mifuyu sugere algo para ajudá-lo a relaxar, que ele saia em um encontro com Chisato. Naquela tarde, Yuki e Chisato passeiam pela cidade sem rumo. Eles não sabem o que fazer, até que um homem de terno se aproxima apressado, frenético com um ensaio de casamento que está desmoronando. Ele implora para que eles o substituam como noivos, e eles aceitam. Durante a cerimônia simulada, eles quase se beijam, mas o homem os interrompe. Uma florista entrega um buquê a Chisato e o gesto desperta uma antiga memória dentro dela. Yuki recorda uma cerimônia de casamento da infância deles e Chisato também se lembra. Foi a primeira vez que sentiram algo parecido com amor, mesmo que não o compreendessem completamente naquela época. Depois do jantar, eles caminharam juntos até uma ponte tranquila sob as estrelas, onde Chisato para e se vira para ele. Ela de repente pede para beijá-lo, e Yuki se inclina para o tão esperado beijo. Mas antes que seus lábios se encontrem, ambos são atingidos por um taser e desabam no chão, enquanto Chisato é agarrada por homens mascarados enviados por Yuina. Na manhã seguinte, Yuki acorda na ponte, o mesmo lugar onde ele e Chisato quase compartilharam seu primeiro beijo, e seu telefone vibra. Quando ele atende, uma voz distorcida do outro lado dá instruções arrepiantes e o avisa que, se Yuki desobedecer, eles não serão responsáveis pelo que acontecerá a Chisato. O pânico o domina. Sem hesitar, ele abandona as sacolas de compras e corre em direção à escola, desesperado e correndo contra o tempo. Enquanto isso, no hospital, Yakumo e Michiru visitam Kana, que finalmente despertou de seu coma profundo. A primeira coisa que Kana pergunta é sobre sua missão, mas Yakumo gentilmente a manda descansar. Ele relata brevemente o incidente, tentando não sobrecarregá-la. Nesse momento, Yuina entra, interrompendo a ligação. Ela exige que Yakumo se prepare para o dia da eleição, e ele não diz nada a ela, pois ela detém todo o poder sobre o tratamento de Kana, e ele não pode se dar ao luxo de fazer um movimento errado. Mais tarde, Yuina se vira para Kana e pergunta sobre as fotos que ela tirou, pressionando-a por respostas. Mas antes que Kana possa falar, Michiru intervém, avisando-a para não dizer uma palavra, pois Michiru sente algo sombrio em Yuina, algo realmente perigoso. Kana permanece em silêncio e, sentindo-se desapontada, Yuina sai do quarto friamente. De volta à sala do clube de culinária, a tensão é alta, pois Yuki está desaparecido, e o tempo está se esgotando antes de seu discurso. De repente, um artigo é publicado, visando arruinar a campanha de Yuki completamente. Mifuyu tenta ligar para ele, mas os telefones dele e de Chisato estão desligados, e Sara se oferece para verificar os procedimentos da eleição para ganhar tempo. Yakumo chega perguntando onde está Yuki. Hazuki o informa que ninguém viu nem ele nem Chisato em lugar algum. Nesse momento, Izara retorna com a notícia de que Yuki foi transferido para o último horário de fala para seu discurso. Mas embora tenham ganhado mais tempo para ele, os números das pesquisas começam a cair por causa do artigo difamatório contra ele. Nesse instante, um membro da imprensa revela a verdade. O líder do clube de repórteres é um apoiador de Morreji, e está por trás do artigo. Yakumo percebe o que está acontecendo e avisa que se Yuki não aparecer logo, os alunos acreditarão que ele desistiu da eleição por medo. Enquanto isso, Yuki segue as instruções do chantagista. Ele chega numa cabine telefônica para fazer contato. A voz o instrui a ir para a cabine no parque. Frustrado e sem fôlego, Yuki explode. Mas o chantagista o interrompe friamente e diz que se Yuki quiser Chisato viva, ele deverá obedecer. No parque, Yuki recebe uma ligação de Mifuyu, perguntando onde ele está, mas ele não responde a ela. Ele corta uma cerca, rasgando a camisa, e chegando com uma aparência completamente desgrenhada. A voz na linha o avisa novamente que um movimento errado, e Chisato pagará o preço. Yuki cerra os dentes e segue para a ponte Yotsuba. Enquanto corre, ele encontra os amigos de Satsuki. Alarmados com sua aparência, eles dizem que ele parece ter acabado de sair de uma briga. Satsuki recebe notícias sobre o paradeiro de Yuki e informa Hazuki, que rapidamente avisa os outros membros.
Yakumo, sentindo que algo está seriamente errado, ordena a sua unidade de homens que encontrem Yuki e Chisato a todo custo. Nesse exato momento, Michiru liga urgentemente para Yakumo, avisando-o que Yuina entrou em código preto e que eles precisam ter muito cuidado. Na ponte, Yuki atende outra ligação e o chantagista lhe diz para confessar aos eleitores por que ele abandonou a eleição em troca da localização de Chisato. Mas antes que ele possa responder, uma nova voz se intromete. É Yakumo. Ele interceptou a linha e dá a Yuki a localização exata de Chisato. Naquele momento, Yakumo e seus homens invadem a sala do clube de segurança pública. Eles prendem Yuina no local, acusando-a de atropelar Kana com um carro e de conspirar com a campanha de Morreji. Em seguida, eles mostram as provas na forma de fotos da câmera de Kana, que estão salvas no telefone de Michiru. Yuina grita que Yakumo a traiu, mas ele não diz nada e apenas escuta atentamente. Enquanto isso, Yuki corre para o local que Yakumo lhe deu e encontra Chisato, encolhida e inconsciente dentro de uma caixa de madeira. Ele a abre e a acorda gentilmente. Lágrimas enchem seus olhos. Ele diz a Chisato que ela importa mais para ele do que qualquer eleição. De repente, Chisato o esbofeteia e diz que a eleição é o trabalho árduo de todos, e ela se recusa a deixar que isso seja em vão. Yuki cai de joelhos, sobrecarregado, dizendo que é tarde demais. Mas, de repente, Ki e Ai chegam de bicicleta, dizendo a eles que nada está perdido, que não é tarde demais. Yuki e Chisato sobem enquanto as garotas pedalam como loucas. Elas correm pelas ruas para chegar aos locais dos discursos. Quando finalmente chegam ao local, a camisa de Yuki está rasgada, seu rosto arranhado. Mas ele não para e segue direto para o palco. O gerente do palco o bloqueia, dizendo que ele perdeu seu horário. Yuki implora, mas o homem permanece firme em sua decisão. Nesse exato momento, Satsuki e Morreji se adiantam e o defendem, acreditando que ele merece a chance. Yakumo liga, ordenando ao gerente do palco que lhe dê tempo. O gerente do palco acena com a cabeça e Yuki pega o microfone. Diante de sua plateia, enquanto estava machucado e ferido, Yuki fala do coração, sem roteiro, sem polimento, apenas pura honestidade. Ele fala sobre seus sonhos, seus erros e seu amor pela escola e seus alunos, o que ecoa por todo o auditório. Eles respondem com silêncio no início, mas depois com uma ovação de pé. Dias depois, o clube de culinária relaxa com a participação de Yakumo e Kana. Nesse momento, Satsuki entra, agora uma nova e orgulhosa integrante do clube. Eles oferecem a ela um palito yaoi, mas ela recusa. Ela lhes diz que, como vice-presidente, está ali para confrontar o presidente Yuki sobre sua política desorganizada. Mas Hazuki simplesmente ri e a informa que Yuki está ocupado com Chisato naquele exato momento. Enquanto isso, no túmulo de Daiki, Yuki e Chisato se ajoelham lado a lado e Chisato gentilmente coloca uma barra de chocolate na frente da pedra. Então ela a parte ao meio, uma metade para Daiki, a outra ela come junto com Yuki. Eles se sentam juntos em silêncio, em paz, em processo de cura. Chisato se inclina e o beija, com o doce chocolate ainda em seus lábios, e pela primeira vez, tudo parece completo e em seu devido lugar. O próximo vídeo. Comente abaixo. Eleição de chocolate, se você assistiu até o final.